Passarinho que não deve nada essa hora tá voando! Fala galera, estamos aí para mais um vídeo de Cartola FC, segunda rodadinha do nosso queridíssimo Cartola FC. Mercado fechando amanhã, né? Não vamos esquecer. Quarta-feira fecha o mercado, temos jogos. Corinthians e Atlético Paranaense não vai valer para rodada, tá? Cadê aqui os jogos? Aqui, ó, Corinthians e Paranaense não vai valer. Paranaense e Corinthians, no caso. Então diminuímos aqui um pouco as opções. E na última rodada fizemos aí uma pontuação de 44,66. Cara, daria pra começar falando assim, começamos com uma rodada horrível. Mas, cara, foi horrível pra todo mundo, entendeu? Ganhamos só 0,71 cartoletas. Num outro time que eu tenho, eu perdi 2 cartoletas. Então, assim, foi uma rodada muito ruim mesmo, né? A média foi bem baixa, tá? Eu vi algumas pessoas aí fazendo acima de 80 pontos, mas aí foi um tanto de clubismo, um tanto de obra do acaso, não foi tecnicamente falando, entendeu? Por exemplo, quem colocou aí o Flávio Lopes já começou voando, né? Mas, enfim. Não esquece de se inscrever aí no nosso canal, né? Dar o like no vídeo, compartilhar com os amigos e nos seguir nas nossas redes sociais. No próximo vídeo aí, vou trazer uma novidade aí. Um patrocinador aí pro nosso canal. Beleza? Aí todo mundo vai ficar de olho aí. Vai estar o link sempre lá na descrição do vídeo. Aqui, né? Na descrição do vídeo, não lá. Tô chapando. E vamos que vamos aí escalar nosso time, tá? Tá ruim de eu ter uma préviazinha assim. Ué, como é que eu vendo aqui essa bagaça? Aqui. E aí vamos começar a nossa escalação, tá? Vamos começar aqui pelo nosso goleirão. E lembrando que, uma coisa muito importante, tá? Uma coisa muito importante. O que manda na valorização da segunda rodada não é isso aqui, ó. Não é o vermelhinho, tá? A média do jogador vai ser dividida por 2. Então vai ser a última pontuação mais a dele. Você vai ter que chegar mais a última pontuação mais a que ele vai fazer nessa rodada agora e chegar numa média superior ao necessário para ele valorizar, tá? Então toma cuidado aí de colocar aí os jogadores desvalorizados, porque se der merda vai dar uma merda bem grande, beleza? Então vamos lá, vamos exemplificar aqui. O Neto, ele tende a valorizar muito mais do que nessa rodada, pelo menos mais uma cartoleta. Por quê? Ele fez 10,20 na última rodada, tá? Então a média dele tá em 10,20. Se ele zerar, ele vai fazer ainda assim 5,10, tá? Então ele ainda assim vai estar... Eu não lembro direito qual que é a valorização dele. Meu celular tá carregando, então eu não tô conseguindo olhar agora. Mas eu acho que tá acima do mínimo para valorizar dele, beleza? Você tem essa opção aí dentro do seu aplicativo, tá? Se você for Pro, você vai ter dentro do Cartola. Se você for do Parciais, você vai ter aí pelo menos uma... como se diz? Um comparativo para ser feito, né? Uma ideia, digamos assim. Beleza? Então, seguindo essa linha, aí a gente vai pensar da outra forma aqui. O Fábio, que desvalorizou 1,45. Vamos aqui, ó, mais fácil. Ó. Aqui, ó, o Cassião. Cassião desvalorizou 3,31 cartoletas. Fez menos 2,70. Isso daqui, na normalidade das rodadas, ele valorizaria muito bem se ele pegar um SG que seja. Só que nesse caso aqui, se ele fizer 5 pontos, ele vai baixar para 2,30 positivo, tá? Então ele tende a valorizar menos, mesmo pegando um SG, tá? Então assim, o ideal é sempre buscar aqui, ó, por exemplo, o Pedro Morisco, que fez 11,70, deve valorizar mais agora, tá? Não vou fazer isso porque também não posso abrir mão dos campeonatos. Então a gente vai começar aqui com o nosso padrãozinho aqui. Dessa vez nós vamos de Walter, afinal nós fomos aqui, ó, com o Brasão, menos 6. Palmas pra mim. Tive uma ideia genial, tá? Tudo bem que o Valtão também não fez o que todo mundo esperava, embora ainda assim quase pegou um SG aí só de defesas, tá? Então nós vamos aí com o Walter, que deu uma valorizadinha, e creio que pega um SG nesse jogo contra o Remo, tá?
Além do Walter, eu vejo aqui como uma opção bacana também para essa rodada aqui o Rossi, do Flamengo, tá? E aí, acho que é isso aí, hein, mano. Ou é Walter ou é Rossi. Cara, de repente o Carlos Miguel aqui, mas eu acredito que o Palmeiras toma gol, tá? Por mais que eu vou fazer uma escalação aqui meio focada, mas eu tô meio receoso. Enfim, vamos de voltão. Na lateral, cara, o Capixaba aqui tá sensacional, tá? Só que ele tá muito caro, mas eu vou colocá-lo. Eu vou colocá-lo aqui, beleza? Aí, das opções aqui de cima aqui, tá muito caro, tá? Tá muito caro. Vamos ver, né? Dependendo de como for, se eu não conseguir escalar o time, eu vou acabar tirando o Capixaba. Vai ser o primeiro a sair aí. Mas ele tende a valorizar bastante, tá? Vamos lá, daqui pra baixo. Vai, do Samuel Xavier pra baixo. Beleza? Varela, eu acho que é uma boa pra essa rodada. O próprio Juba aqui vejo com bons olhos. Lucas Piton. Embora aqui, olha, ele fez menos 0,30. Tá? Então, assim, esse valor aqui é um valor. Ele desvalorizou 1,74 cartoletas. Só que esse valor aqui é um valor meio fácil dele cobrir, entendeu? Mesmo dividindo por média, vamos supor que ele faça 10 pontos. Vai dar 5, vai dar 4,70. A média dele deve valorizar, beleza? Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? O Walter Clark, para valorização também tá bom, tá? Também tá legal e é um cobrador de pênaltis. Igor Formiga é o nosso segundo lateral, tá? Igor Formiga é um lateral aí que desde o ano passado demorou para algumas pessoas conseguirem notá-lo, né? A gente notou até um pouquinho antes, lembra? Que até nas primeiras rodadas que a gente começou a colocar ele foi expulso na primeira rodada, igual aconteceu com o Josué nessa daqui. Josué foi a mesma coisa. Eu fui inovar e na primeira tomei ele uma lapada. Mas ele começou bem, cara. Em pouco tempo em campo, o Josué foi igualzinho o Formiga. Ele já roubou uma bola e deu uma finalização. E logo depois foi expulso. Então, assim, começou com potencial, mas acabou fazendo besteira. Então a gente vai manter aqui o Formiguinha. Beleza? Kelvin aqui também eu acho uma opção legal, tá? E o Igor Carius e o Vinícius Lira aqui também são duas opções, tá? Opções aí razoáveis, digamos assim. Beleza? Na reserva aqui, nós vamos colocar o Kelvin, do Palmeiras. Na nossa zaga aqui, cara, Gustavo Gomes é uma boa opção, mas tá muito caro, tá? Então a gente vai começar aqui a nossa análise aqui a partir daqui, ó. Abaixo de 9 cartoletas, tá? Então aqui vamos começar no Gustavo Martins. Gustavo Martins fez uma ótima pontuação. Não confio no SG dele, mas ele entregou uma pontuação bem legal aí com desarmes de qualquer forma. Desarmes, faltas, sofridas, finalização, enfim. Com estatísticas, né? Ele entregou aí uma pontuação legal. Tá no meu radar, não tenho certeza ainda. Bruno Fux vai fazer o seu primeiro jogo. Não precisa de tanto assim para valorizar. Também tá no meu radar, tá? Tô pensando aqui no que eu vou fazer. Por quê? Porque eu vou descer mais pra cá. James, mesma situação, não precisa de muito para valorizar não, tá? E assim, tende a desarmar demais nesse jogo contra o Bahia. Mesmo tomando gol, eu acredito que é uma opção legal. Gustavo Marques, vejo com muito bons olhos também esse jogador, tá? Mais para baixo aqui, aí já deu uma azedada, tá? Já deu uma azedada. Por hora, a gente vai com Gustavo Marques, pegando o Galo em casa, tá? E eu vou com o James aqui, pegando o Bahia fora de casa, visando somente desarmes. Beleza? E na reserva aqui, nós vamos colocar... tem muito o que fazer não, né? Vamos colocar aqui o João Vitor nas reservas. Beleza? Vamos para nossa meiuquinha aqui, tá?
Vamos seguir meio a mesma linha de raciocínio, né? Descer pra cá. Aqui eu vou dar uma quebradinha, tá? Vou dar uma quebradinha aqui. A intenção era fazer a escalação abaixo de 9, né? De 9 para baixo. Mas aqui a gente vai abrir uma exceçãozinha aqui no Gabriel Menino, tá? Por quê? Porque ele valorizou demais, demais, demais mesmo. Então, assim, cara, ele deve valorizar de novo. E assim, se ele não for expulso de novo, que nem ele foi no outro jogo contra o São Paulo pelo Paulista, que foi no final de semana agora, né? Então, assim, tende a valorizar bem de novo, tá? Então a gente vai colocar ele visando única e exclusivamente a valorização, porque eu acho que pontuação não deve entregar tanta coisa assim, tá? Aí agora a gente vai vir mais pra baixo aqui, a gente vai fazer deferente, deferente, deferente. Ahn, fazer uma apostinha aqui no Barros do Vasco, tá? Entregou uma pontuação bem bacana também e valorizou, né? Então entregou uma pontuação bem bacana também com. Caramba, meu. Eu esqueci de. Média básica, pô. Eu tô tentando falar esse negócio desde o começo do vídeo. Média básica, né? Com os scouts do Cartola. Então, assim, a gente vai escalá-lo nessa rodada. Beleza? E aí, mais pra baixo aqui, eu tô na dúvida entre Maurício, Cristaldo, Gustavinho. Tem mais um aqui. Eu esqueci. Eu esqueci. Mas são esses três aqui que eu tô na dúvida, tá? Maurício, Cristaldo, Gustavinho. Maurício é a mesma situação lá, ó, tá vendo? 0,80. Então, se ele entregar qualquer coisinha aí acima de 3 pontos, ele já deve valorizar, tá? Então, assim, eu tô meio indeciso aqui, cara. Vai ser ele mesmo. Fechar com o Mauricião aqui, tá? É isso aí. Deixa eu escalar o técnico aqui já. Porque eu não lembro como é que. O quanto de cartoleta eu vou precisar no ataque. Então eu já vou escalar aqui. Se der Ziquezira, eu já mudo lá na hora. Aí você já vem aqui pra baixo, né? Então não tem muito o que fazer. Cara, o Seabra é a melhor opção, né, cara? Não adianta. O Seabra é a melhor opção. Ele não precisa de quase nada pra valorizar e é o mais baratinho de todos. O Guanais aqui também eu vejo com bons olhos. Já sendo um pouquinho mais caro, tá? E eu acredito que o Diniz também aqui aparece como uma opção bem bacana, beleza? Por hora a gente vai colocar aqui o Seabra, beleza? Por enquanto. E aí vamos terminar nossa escalação aqui, tá? Na reserva aqui do Valtão aqui, a gente vai colocar o Rangel, beleza? Walter vai jogar, né, cara? Então, assim, não precisa se preocupar muito com isso. Eu não vou fazer hack pela mesma situação, tá? Eu quero que sobre cartoletas, né? E aí no nosso ataque aqui, cara, o Flaquito era uma ótima opção para essa rodada. Só que, bicho, 18 cartoleta aí judia do pai também, né? Não tem como eu escalar, tá? Carlos Vinícius também eu vejo com muito bons olhos. O próprio Caio Jorge aqui também aparece como uma opção excelente, tá? Eric. Era a minha opção na última rodada, mas não tinha muito como escalá-lo com ele no banco, né? Então a gente vai começar aqui com o Andrés Gomes, tá? A gente vai começar aqui com o Andrés Gomes. É... Cara. Bicho, deixa eu ver se dá pra escalar. Ó, não dá, ó, baixou pra 5,81. Quem que a gente vai completar aqui? Sobra o John Kennedy. Também tem o Ronier. Ó, faltou um golinho. Se desse pra escalar o Negueba, eu daria pra fazer, entendeu? Se desse pra escalar o Negueba, daria pra fazer, mas.
Então acho que vai ter que ser assim, mesmo sem estar mesmo com o técnico, né? Vai sobrar aqui o nosso queridíssimo Caio Jorge. Faça o K imediatamente, tá? E aí dessas opções que sobram aqui, né? Digamos assim. Cara, eu acho que o Lucas Barbosa pode ser uma excelente aposta. O próprio Sacha. O Alisson e o Negueba também são duas boas opções, tá? O Pulga é um cara que participa bastante também, tá? Todas essas opções que eu tô falando aí dá pra valorizar, tá? Vai valorizar, tende a valorizar tranquilamente, beleza? O próprio Negueba. Vinicinho. Nós vamos fechar aqui com o Alisson. Alisson fez gol, se eu não me engano, né? Na última rodada. E aí na reserva aqui a gente coloca o Chacha. O Chacha. Beleza? E no meio de campo aqui, aí a gente coloca o Cristaldo, tá? E o Chacha de reserva de luxo. Certo? E aí, já que estamos com o Caio Jorge, ele que vai ficar com a faixa. Beleza? Então nosso time ficou dessa forma. Walter, Juninho Capixaba, Igor Formiga, Gustavo Marques e James, Gabriel Menino, Barros, Maurício, fechando o nosso meio de campo. No ataque, Andrés Gomes, Alisson e com a faixa, faça o K imediatamente. Caio Jorge, beleza? Time comandado aí por Fernando Seabra. Não interfere muito aqui porque a gente tá buscando, tá? Caio Jorge contra Seabra, não interfere praticamente em nada, tá? E no banco de reserva aqui, Rangel, Kelvin, João Vitor, Cristaldo e Chacha como o nosso reserva de luxo. Beleza, molecada? Então espero que tenha todo mundo entendido aí a funcionabilidade da segunda rodada. Vamos lá, recapitulando aqui nesse finalzinho. Quanto mais valorizou, tende a valorizar mais. Claro, se fizer uma pontuação tenebrosa, que nem o Brasão fez, é difícil, né, meu? Mas se só mantiver uma médiazinha ali, ou se zerar, alguns atletas tendem a valorizar. Então, deixando bem claro, se valorizou, tende a valorizar. Intermediário de negativo ali, pontuação baixinha negativa, 0.30, 0.80 negativo. Se fizer uma pontuaçãozinha ok também, já tende a valorizar. Negativou demais, foge porque vai perder cartoleta. Beleza? Então é isso, rapaziada. Tamo junto, bora que bora pra mais uma rodada. Tamo junto, galerinha. Valeu e fui!